Mensagenzinha de Deus ao seu coração, que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo. Essa mensagem vai do versículo 1 ao 11. Ouça o que fala essa mensagem, diretamente ao meu e ao seu coração. Ouça, algum de vós tendo algum negócio contra outro e a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, podem na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vós envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tende demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmo fazeis a justiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, não ireis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glorificado seja Deus. Queridos, amados, amigos e irmãos, essa mensagem ela vem falar que Paulo censura os litígios entre os irmãos. E eu falo essa mensagem lendo ela, vendo devagarinho aqui, lendo devagarinho, apesar de pouco entendimento. Mas o que o Senhor vem falar nessa mensagem, lá mais adiante em outras palavras, é referente ao nosso corpo, é referente ao que nós representa para Deus. Paulo falava ali para a igreja de Coríntios, a qual a igreja estava fugindo dos concertos de Deus, das coisas que Deus queria que o povo de Deus, aquele que o Senhor escolheu a sua imagem e semelhança, estava se desviando. A palavra vem falando a respeito de coisas que os irmãos erram e muitas das vezes vão falar com a pessoa mais errado
do que aquele que errou. Mas a palavra de Deus não fala para que nós amemos nós uns aos outros. A palavra não fala para nós perdoar, porque se Cristo fosse passar em rosto tudo o que nós faz, nós não seríamos perdoados. Se nós analisarmos o que Cristo Jesus quer de cada um de nós, é que nós aprenda a perdoar, que nós aprenda a ser humilde, que nós aprenda a amar como Ele nos amou. O Senhor nosso Deus, Ele sabia que nós ia ser falha, Ele sabia que nós ia fracassar. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Ele deu o seu único filho por amor de uma nação que Ele sabia que ia ser falho, que ia ser fraco. Meus queridos, o que eu quero dizer nessa mensagem, o que me vem a entender, é que a mensagem diz, não sabe, lá no versículo 2, não sabeis vós que os santos não hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Então por que tem que ser eu e que tem que ser você que temos que levantar e apontar o dedo para alguém? Quantas pessoas estão aí querendo estar no lugar de Deus, julgando um e outro? Não julgue a ninguém, mas pregue a mensagem de Deus a toda criatura. Foi isso que o Senhor pediu, para que nós pregasse, levasse a mensagem dele adiante. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado por não crer na palavra de Deus, por não crer no Filho de Deus. Meus queridos, mas aí vem a questão. Talvez você venha dizer, mas irmão, a palavra, ela já tem a própria linhagem dela. Não é eu, não seja você. A palavra, ela já tem a resposta. Que não seja eu, nem seja você apontar os defeitos do meu irmão, da minha irmã. Que não seja eu, nem seja você que queira julgar o nosso irmão, a nossa irmã. Que não seja eu, nem seja você que queira se achar melhor do que o nosso irmão, melhor do que a nossa irmã. Mas se nós achamos que o nosso irmão, que a nossa irmã está errada, dê um versículo à nossa irmã ou à nossa irmã. Dê um versículo para que ela ou ele medite. Irmão, irmã, medite nesse versículo, medite nessa palavra. Lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15, a palavra de Deus ela é bem clara. A palavra de Deus vai dizer, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só se te ouvir, ganhaste a teu irmão. No versículo 16, mas se não te ouvires, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunha toda a palavra seja confirmada. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é essa. A nossa obrigação é pregar, é levar. Se você tem visto o seu irmão, a sua irmã fazer algo que você não está de acordo, vá lá, leve uma palavra junto com o seu irmão, com a sua irmã. Chame alguém, vá lá e leve uma mensagem para o seu irmão, para a sua irmã. Leve uma mensagem. Porque a palavra vai dizer aqui que nós, cada um de nós,
devemos prestar conta ao nosso Deus. Nós devemos prestar conta dos nossos atos. Mas será que hoje ainda tem pessoas inocentes que não sabem o que é certo e o que é errado? Será que ainda tem pessoas que não ouviu falar de Jesus? Ou será que Ou será que ainda tem lugar que falte falar do amor de Jesus? Porque hoje as redes sociais, eu acho que ela já abrangiu todo mundo. E aonde quer que tenha redes sociais, tem a palavra de Deus. De certa forma, nem todos usam as redes sociais para ouvir a mensagem de Deus. Pode ter certeza que tem muitos, até mesmo crentes. Eles usam as redes sociais para olhar a vida dos outros. Para olhar o que fulano postou. Olha lá, eu vi a irmã postando isso. Eu vi o irmão postando isso. Meu querido, se você viu o seu irmão, a sua irmã, ou se mesmo você me viu falando algo que não deve, use de bom senso e me dê um versículo, dê um versículo para alguém, para que eu me analise, para que eu venha me corrigir e não perca a minha alma. Mas que não seja você que venha me julgar. Mas me dê um versículo para que a própria palavra me corrija. E eu acorde da minha injustiça. E eu acorde da minha infidelidade para com Deus. Talvez eu mesmo eu tenho o costume de até curtir. Às vezes um irmão ou irmã coloca lá algo e eu curto. Eu estou passando ali as redes sociais, estou ouvindo, caçando uma palavra, caçando algo para eu me inspirar e falar do amor de Deus. Eu costumo ler a Bíblia, mas eu gosto de também ouvir as redes sociais, ouvir pregadores a qual eu admiro, pastores que eu admiro a palavra deles. Ainda há pouco eu estava vendo a pregação de um irmão a qual eu admiro muito ele. Ele falar, a forma que ele se expressa falando o amor de Deus é muito linda e eu admiro ele. Eu admiro a forma que ele fala do amor de Deus. Ele fala com uma paciência, com um tom agradável, com um tom suave, com um tom que leva a você ter curiosidade de ouvir aquela mensagem até o final. Tem pessoas que quando você abre o vídeo dela, você, pelo tom, você talvez não vá querer ouvir a palavra por causa do tom, do jeito que a pessoa leva até você. Mas tem pessoas que nós ouvimos a forma, vemos a forma que ele fala, que ela fala, de uma forma suave, de uma forma agradável, de uma forma que convence você permanecer até o final do vídeo. Isso é muito lindo. Nessa mensagem, meus queridos, lá mais na frente, no versículo 9, a palavra vai dizer: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem é os injustos? Hoje nós vemos quantas injustiças. Muitas injustiças nós vemos. E a palavra vai falar de injustiça. Essa palavra vem falar de corrigir, de sermos corretos. Essa palavra vem falar de litígio entre os irmãos. E hoje o que nós mais vemos, perdão, é casamento sendo destruído, é família sendo destruída, é muitos lares sendo um cenário de guerra. O que nós vemos hoje, a maioria das vezes, são cenários familiares de guerra. As guerras hoje estão dentro das próprias casas.
As pessoas, a palavra de Deus começa a se cumprir quando ele diz que os próprios inimigos são os de dentro da sua própria casa. E hoje nós vemos que a maior dificuldade que nós temos é dentro da nossa própria casa. Quantas vezes alguém de dentro da nossa casa precisa de uma palavra e nós não temos aquela palavra para aquela pessoa. Mas talvez alguém lá de fora, lá das redes sociais, a qual nós nunca vimos pessoalmente, nós temos uma palavra para aquela pessoa. Mas você sabe por que isso? Porque nós não convivemos com aquela pessoa. Nós vemos ela por acaso nas redes sociais. Mas a convivência, o inimigo está... As pessoas estão deixando o inimigo entrar dentro das suas próprias casas e viver bagunçando. As pessoas não deixam mais Jesus entrar, está dentro das suas casas. As pessoas estão diariamente com seus telefones na mão. Muito pouca atenção para o filho, muito pouca atenção para a esposa, muito pouca atenção para o marido, muito pouca atenção para pai, para mãe, para tudo. Mas a atenção que nós damos para o nosso telefone, essa atenção é imensa. A atenção que nós damos para o telefone é uma atenção imensa. Meus amados, meus queridos, eu quero dizer para você, lembrando bem e falando bem do que essa mensagem quer dizer. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a mensagem vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-ei membros de uma meretrizes? Não por certo. A palavra de Deus também vai dizer lá no mesmo capítulo, no versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Meus amados, a responsabilidade de cada um de nós é muito grande. A responsabilidade de cada um de nós vem falar aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, versículo 9, versículo 12, versículo 15 e versículo 16. E lá no versículo 19. Meus queridos, quantas coisas lindas nós vemos dentro desse capítulo 6 de 1 Coríntios, que é 20 versículos. Meus amados, quantas coisas bonitas vem falar do corpo. E quantas coisas nós vemos na rua, pessoas exibindo o seu corpo, indo para a academia exibir seu corpo. Quantas pessoas tem? E não sabeis vós, olha o que diz a mensagem, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. O que você anda fazendo do seu corpo? O que você anda fazendo do templo e da morada do Espírito Santo? O que eu ando fazendo do templo e da morada do Espírito Santo? Eis aí a pergunta. Meus queridos, que cada um de nós nos analise. Porque Jesus está voltando.
Jesus está voltando. E o que você está fazendo do tempo e da morada do Espírito Santo, que sois vós? O que eu estou fazendo do tempo e da morada do Espírito Santo? O que eu e você estamos fazendo do tempo e da morada do Espírito Santo? Meus amados, é uma palavra muito linda. É uma palavra onde ela é uma palavra que vem falar verdadeiramente para as nossas famílias, para nós, para a nossa família. Muitos casamentos aí chegando ao fim, outros já chegaram e não tem mais conserto. Por causa de quê? Por causa de um não dar o braço a torcer. De querer falar de igualdade, de querer pessoas querer ser submissa a outra. As pessoas não entendem que Jesus fez a mulher para o homem. Muitas das vezes os homens dizem que as mulheres estão querendo mandar no mundo. Mas as pessoas não estão prestando atenção que homem e mulher, todos nós somos templos e morada do Espírito Santo. Seja você homem, seja você mulher, dê lugar a Deus, dê lugar a Jesus Cristo, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar a esses três em um só. Pai, Filho e ao Espírito Santo. Porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. Não deixe que nada, nem ninguém tire isso que o Senhor Deus criou. O templo e a morada do Espírito Santo, que somos eu e você. Pare, pense, reflita. E lembre bem, quando tiver alguém errado, se você não quer ajudar, ore. Mas se você quer ajudar e não quer magoar aquela pessoa, vá lá, escolha um versículo bíblico. Se não quiser dizer diretamente, escolha um versículo bíblico, escreva num papel ou mande uma mensagem no celular para aquele irmão, para aquela irmã. E diga, irmão, irmã, reflita nesse versículo. Abra os olhos, abra o coração do seu irmão, da sua irmã. Talvez a sua irmã, o seu irmão está aí com o coração cheio de amargura, cheio de dor. Todos nós temos os nossos problemas. E você sabe que o inimigo, ele quer só uma brechinha. E muitas das vezes, o inimigo se aproveita da nossa fraqueza para que nós se perca. Muitas vezes estamos tão fracos, tão frágeis, que demos lugar ao inimigo e não prestamos atenção. E muitas das vezes queremos culpar o inimigo, não, mas o inimigo, se nós der brecha, baixa uma brechinha, ele entra. Jesus não, Jesus bate na porta do nosso coração e pede para entrar. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se, eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Somos templos e morada do Espírito Santo. Amém? Fique com essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Querido Deus Pai maravilhoso, Deus da glória, Deus Pai, Deus misericordioso. Pai, na tua presença eu me encontro, meu Pai. Chega, meu Pai, com esse vídeo onde eu não posso chegar pessoalmente.
Chega, Pai querido, abençoando, curando, libertando aquela pessoa que se encontra enfermo, que se encontra angustiado, que se encontra atribulado, que se encontra depressivo e depressiva. Chega na vida daquela mãe que tem lutado pelo seu filho, chega na vida daquele filho que tem lutado pela sua mãe, pelo seu pai. Ô, Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais. Pai, quantas pessoas tem nos hospitais nesse momento enfermo? Quantas pessoas têm em sua casa enfermo? Quantos médicos, quantos enfermeiros, enfermeiras, quantos doutores, quantas doutoras tem nesse momento cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo e da sua amiga. Ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, ore pelas enfermeiras, ore por aquelas pessoas que zelam pela vida de alguém. Ore pela vida daquele filho que zela pela vida da sua mãe. Ore pela vida das mães que zelam pela vida dos seus filhos. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas com falta de sabedoria. Tem muitas pessoas formadas que não têm educação para tratar quem quer que seja. Tem juiz, tem delegados, tem promotores. Mas nesse meio tem muitas pessoas, doutores, prefeitos, vereadores, pessoas que têm cargo. Nesse meio tem pessoas de coração bom também. Então ore para que Deus venha modificar o coração dessas pessoas que têm estudo, mas não têm educação. Se firma atrás dos estudos, se firma atrás da lei. Ore por eles para que Deus venha mudar. Porque o que Deus criou foi o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. E hoje nós vemos a desigualdade. Mas que não seja nós que queira mudar a desigualdade na brutalidade, não. Vamos mudar essa desigualdade na oração. O rei da cidade de Nínive, ele proclamou um jejum quando ficou sabendo verdadeiramente a pregação de Jonas. Ele decretou um jejum. Olha, um rei, ele decretou um jejum a toda a nação. E o Senhor se arrependeu. Por quê? Porque aquele povo ouviram a pregação de Jonas. Se aproxima cada dia mais o dia do Senhor. O Senhor está voltando. Você vai querer ir ou você vai querer ficar? Se hoje está difícil, imagina quando o Senhor tirar a igreja dele aqui da terra. Imagina quando tiver o arrebatamento. Se hoje está difícil, imagina quem ficar após o arrebatamento. Então lembre-se que eu e você, não é só você, começa por mim, que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Que essa mensagem caia diretamente no seu coração. E que se você assistiu ela até o final, pare, pense e reflita. O que você representa é algo grande. Tempo e morada do Espírito Santo. Amém? Que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.